O Banco Central vai saber o endereço da sua carteira de Bitcoin. O seu cartão de cripto da Bybit, da Nexo, da Crypto.com provavelmente vai parar de funcionar. Aquele dólar digital que você compra para se proteger da inflação pode estar na mira de um novo imposto. E a sua corretora preferida, se ela não tiver 37 milhões de reais em caixa, ela pode estar com os dias contados. Isso não é um exercício de futurologia. Isso não é um e se. Isso é o resumo da nova regulamentação do Banco Central do Brasil, publicada no dia 10 de novembro de 2025. Neste vídeo, eu vou te entregar o guia definitivo e completo sobre essa transformação. Nós vamos dissecar juntos as 3 resoluções que reescreveram as regras do jogo. Eu vou te mostrar como o governo vai rastrear suas transações para a carteira de autocustódia, acabando com qualquer privacidade que você achava que tinha. Quais cartões de cripto vão morrer e por que a maioria deles vai se tornar inútil no Brasil. A regra anti-FTX que o Banco Central criou para proteger o seu dinheiro e por que essa é a melhor notícia do pacote. A barreira de entrada milionária que vai fechar dezenas de corretoras e concentrar o mercado em gigantes. A porta que foi aberta para um novo imposto sobre stablecoins. E o cronograma exato com as datas em que cada uma dessas mudanças vai começar a valer. Ao final deste vídeo, você vai ter todas as informações que precisa para navegar neste novo mercado, proteger seus investimentos e não ser pego de surpresa. Então, se você quer estar preparado, faça um favor a si mesmo. Já clica no botão de curtir para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e, o mais importante, ativa o sininho das notificações, porque você não vai querer perder nenhuma atualização sobre esse tema. Vamos começar. O que são as resoluções 519, 520 e 521? Primeiro, vamos entender o cenário geral. O que é esse pacote de regras? Imagine que o mercado de criptomoedas no Brasil era como um velho oeste, cheio de oportunidades, pioneiros corajosos, mas também com poucas leis, xerifes distantes e um risco constante de bandidos e golpes. Era um ambiente de liberdade quase total, mas também de incerteza. O que o Banco Central fez foi chegar nesse velho oeste e construir uma cidade planejada no lugar, com prefeitura, polícia, cartórios, leis de zoneamento e, obviamente, imposto. Essa cidade planejada é um novo ambiente regulado e as plantas dessa cidade são as resoluções 519, 520 e 521. Elas são o resultado de anos de discussão, de várias consultas públicas onde o Banco Central ouviu o mercado para entender como colocar ordem na casa. O objetivo principal, segundo o próprio BC, é dar segurança jurídica, proteger os investidores, fechar as portas para a lavagem de dinheiro e integrar de vez as criptomoedas ao sistema financeiro nacional. Então, vamos dividir para conquistar. Cada resolução tem uma função específica, como se fossem os manuais de diferentes departamentos da prefeitura dessa nova cidade. Resolução BCB número 519. O cartório. Esta é a resolução que cuida das autorizações. Ela diz quem pode participar desse novo mercado e como se obtém a licença para operar. É o cartório que emite o alvará de funcionamento. Resolução BCB número 520, o Código de Obras. Essa resolução disciplina a prestação de serviços. Ela diz o que as empresas licenciadas podem ou não podem fazer. Define os tipos de construção permitidos, as regras de segurança e como as empresas devem se organizar. É o Código de Obras que garante que os prédios não vão desabar. Resolução BCB número 521. A Alfândega e a Polícia Federal. Esta é talvez a mais impactante para o usuário. Ela trata das operações que são consideradas de câmbio e capitais internacionais. É ela que vai controlar as fronteiras dessa nova cidade, monitorando tudo que entra e sai, especialmente o dinheiro que vai para o exterior ou para suas carteiras pessoais. É a Alfândega e a Polícia de Fronteira do mundo cripto. Juntas, essas 3 resoluções criam uma nova entidade no mercado financeiro brasileiro, a SP-SAV, ou Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. Guarde essa sigla, SP-SAV. É o nome oficial que a sua corretora de criptomoedas, exchange, vai ter que adotar para poder operar legalmente no Brasil. Binance, Mercado Bitcoin, OKX, todas elas, se quiserem continuar aqui, terão que se tornar uma SP-SAV licenciada pelo Banco Central. Agora que a gente tem um mapa geral, vamos explorar cada um desses manuais em detalhes. A resolução 519 é o porteiro da festa. Ela define quem pode entrar e quais são as regras para entrar. E já vou adiantar, a festa é exclusiva e o ingresso é caríssimo. O ponto central aqui é a obrigatoriedade de autorização. Acaba a era em que qualquer um podia abrir uma corretora com um site, um sistema. Agora, para operar, a empresa precisa da bênção do Banco Central. E para conseguir essa bênção,
ela precisa cumprir uma lista de exigências digna de um banco tradicional. Número 1. Plano de negócios robusto. A empresa precisa apresentar um plano de negócios detalhado, mostrando a viabilidade do projeto, a estrutura de governança, a gestão de riscos e como ela vai se sustentar financeiramente. Não basta ter uma boa ideia, tem que provar que sabe administrar um negócio sério. Segundo, reputação ilibada. O Banco Central vai fazer uma varredura completa na vida dos sócios e administradores da empresa. Eles precisam ter reputação ilibada. Qualquer problema sério no passado pode ser motivo para negar a licença. Terceiro, capacidade financeira e origem do dinheiro. Os controladores da empresa precisam comprovar que tem dinheiro para bancar o negócio. E mais importante, que a origem desse dinheiro é lícita. O BC pode inclusive pedir à Receita Federal as declarações de imposto de renda dos sócios dos últimos 3 anos para verificar tudo. Quarto, sede física no Brasil. Acabou a era das empresas que operavam no Brasil a partir de um paraíso fiscal. A regra exige uma estrutura física e administrativa no país, o que aumenta os custos e a responsabilidade jurídica. Mas a exigência mais brutal, a que vai causar a maior transformação no mercado, é o capital mínimo. Na consulta pública inicial, falava-se em valores de 1 até 3 milhões de reais. O que o Banco Central fez? Multiplicou esse valor por mais de 10. A regra final, que segue o que já é exigido para outras instituições financeiras, estabelece um capital social mínimo que vai de 10,8 milhões a 37,2 milhões de reais, dependendo da complexidade das operações da empresa. Vamos traduzir isso? Antes, para abrir uma corretora, você precisava ser um milionário. Agora, você precisa ser um multimilionário, quase um banqueiro. Isso cria uma barreira de entrada gigantesca. Pequenas startups, mesmo que inovadoras, dificilmente vão ter esse capital. E o que isso significa para você, investidor? Consolidação de mercado. Muitas corretoras pequenas e médias que você talvez use hoje podem não conseguir se adaptar. Elas terão 2 saídas: serem compradas por gigantes ou fecharem as portas para clientes brasileiros. O mercado vai ficar concentrado nas mãos de poucos e grandes players. Binance, Coinbase e talvez os grandes bancos brasileiros que decidam entrar na briga. Menos concorrência e potencial de taxas maiores. Com menos empresas competindo, a tendência no longo prazo é de uma pressão menor para a redução de taxas. Os custos para operar são altíssimos e esses custos, de alguma forma, vão ser repassados ao consumidor. Mais segurança institucional. Por outro lado, as empresas que conseguirem a licença serão, sem dúvida, mais sólidas e bem estruturadas, o que diminui o risco de quebras por má gestão ou falta de capital, trazendo mais segurança para o ecossistema como um todo. O prazo para as empresas que já atuam no Brasil se adequarem é até novembro de 2026. É uma corrida contra o tempo e nem todos vão cruzar a linha de chegada. Se a resolução 519 é o porteiro, a 520 é o manual de conduta dentro da festa. Ela diz o que as SPSAVs, as corretoras licenciadas, podem e não podem fazer. E aqui temos uma das melhores notícias de toda a regulamentação. Uma regra que eu chamo de regra anti-FTX. Todos nós lembramos do colapso catastrófico da FTX, a segunda maior corretora do mundo. Bilhões de dólares de clientes simplesmente evaporaram. E por que isso aconteceu? Porque a FTX e a sua empresa irmã, a Alameda Research, misturavam o dinheiro da empresa com o dinheiro dos clientes. Eles pegavam os bitcoins e os dólares que os usuários depositavam e usavam para fazer apostas de altíssimo risco. Quando as apostas deram errado, o dinheiro dos clientes foi junto para o buraco. Era como deixar seu carro no estacionamento e um manobrista usar ele para fazer racha. Se ele bater, o prejuízo é seu. O Banco Central do Brasil olhou para essa tragédia e disse: aqui não. A resolução 520 estabelece a obrigatoriedade da segregação patrimonial. Mas o que é isso? É a separação total entre os ativos dos clientes, tanto criptomoedas quanto reais, e o patrimônio da corretora. A empresa não pode tocar no seu dinheiro para pagar as contas dela ou para fazer investimentos próprios. Seu dinheiro é seu dinheiro e o dinheiro dela é dela. Eles devem ser mantidos em contas separadas. E como que o BC vai garantir que isso seja cumprido? Primeiro de tudo, contas individualizadas. A regra exige que a corretora mantenha o registro dos saldos dos clientes de forma individualizada. Segundo, provas de reservas. As empresas terão que ser capazes de provar que possuem todos os ativos que seus clientes têm em custódia. Terceiro, auditoria independente. A cada 2 anos, uma empresa de auditoria externa e independente vai ter que verificar as contas da corretora e emitir um relatório garantindo que a segregação está sendo respeitada.
Isso é uma vitória gigantesca para a segurança do investidor. Em um eventual cenário de falência de uma corretora brasileira, seus ativos estarão legalmente separados da massa falida, o que torna a recuperação muito mais provável. É a maior camada de proteção que a gente poderia ter contra um desastre no estilo da FTX. Além disso, a Resolução 520 também define os tipos de SP/SAVs, criando especializações. Primeiro de tudo, intermediárias é a que facilita a compra e venda, mas não necessariamente guarda seus ativos. Pense nela como um corretor de imóveis que conecta compradores e vendedores. Custodiante é a que se especializa em guardar as criptomoedas com segurança. É o cofre. Ela guarda suas chaves privadas e executa suas ordens. Por último, corretora, no sentido amplo, é a que faz as duas coisas, intermedia e custodia, que é o modelo da maioria das exchanges que conhecemos hoje. Essa especialização pode criar um mercado mais sofisticado no futuro, com empresas focadas apenas em custódia de alta segurança para grandes investidores, por exemplo. Se você está gostando dessa análise profunda e quer continuar recebendo conteúdo de qualidade que realmente te prepara para o mercado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. É a melhor forma de apoiar nosso trabalho e não perder nada. Agora, a gente chegou na resolução mais polêmica, a mais complexa e a que mais vai mudar a sua relação com criptomoedas, a resolução 521. Se as outras resoluções construíram a cidade, esta instalou câmeras de vigilância em todas as esquinas e um posto de alfândega em cada saída. O conceito-chave aqui é que o Banco Central enquadrou uma série de operações com criptoativos como operações de câmbio. Por que isso é tão importante? Porque operações de câmbio no Brasil são estritamente controladas e reportadas ao Banco Central. Ao colocar cripto nesse mesmo balaio, o BC ganha o poder de monitorar tudo. Quais operações agora são consideradas câmbio? Pagamentos e transferências internacionais com cripto, uso de cartão cripto no exterior, compra e venda de stablecoins, que são as moedas pareadas em dólar, euro e etc. E a mais bombástica de todas, a transferência de ativos virtuais de ou para uma carteira de autocustódia. Vamos focar nesse último ponto, porque é aqui que a privacidade do investidor comum é diretamente atingida. O que é uma carteira de autocustódia? É a sua carteira pessoal, onde só você tem a chave privada, a senha. Pode ser uma carteira de hardware, como a Ledger ou Trezor, uma carteira de software no seu celular ou computador, como a MetaMask ou Electrum, é o equivalente a ter dinheiro vivo na sua carteira de couro. A posse e o controle são 100% seus. A máxima no mundo cripto é Nor Your Keys, Nor Your Coins. Se as chaves não são suas, as moedas não são suas. A autocustódia é a materialização dessa máxima. Até agora, o processo era relativamente privado. Você comprava Bitcoin na corretora e ao sacar para sua Ledger, a corretora sabia que você sacou, mas a conexão formal entre o CPF e aquele endereço específico da sua carteira não era uma exigência de ser reportada ao Banco Central. A partir daquele ponto, você poderia transacionar com outras pessoas com um alto grau de pseudo-anonimato. Isso aí já era, acabou. A resolução 521, no seu texto, é explícita. A SP/SAV, corretora, deve identificar o proprietário da carteira autocustodiada e manter processos para verificar a origem e o destino dos ativos. Vamos à analogia do Pix, mas de forma mais profunda. Cenário antigo, saque em dinheiro. Você ia na corretora, o banco, sacava 0,1 bitcoins, que 50 mil reais em notas, e colocava na sua Ledger, a sua carteira de couro. O banco sabia que você sacou, mas perdia o rastro dali em diante. Ele não sabia se você ia usar para comprar um carro, guardar em casa ou doar esse dinheiro. O cenário novo, mais parecido com o Pix. Agora, ao sacar 0,1 BTC para sua Ledger, a corretora, o banco, vai te pedir o endereço Pix da sua carteira. E ele vai registrar. No dia X, o cliente João da Silva, CPF tal, enviou 0,1 BTC para a carteira de endereço BC1QXYZ, que ele declarou ser de sua propriedade. E o mais importante, essa informação vai ser empacotada e enviada em um relatório mensal para o Banco Central a partir do dia 4 de maio do ano que vem. Na prática, o Banco Central está construindo um gigantesco mapa, um Google Maps das transações de cripto no Brasil, conectando a identidade do mundo real, CPFs, aos endereços do mundo digital, as carteiras. Mas por que o BC está fazendo isso? A justificativa oficial é fechar o cerco contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Para o regulador, a ponte entre o sistema financeiro tradicional, onde o dinheiro é identificado, e o mundo cripto, onde há pseudo-anonimato, era um ponto cego. Ao exigir a identificação na entrada, os depósitos, e na saída, os saques, eles acreditam
que podem rastrear o fluxo de dinheiro ilícito de forma muito mais eficaz. E quais são as implicações para você? Primeiro, perda de privacidade financeira. Este é o ponto mais óbvio. Suas posses e transações em carteiras de autocustódia, que antes eram de seu conhecimento e de quem mais você quisesse contar, agora serão de conhecimento do governo. Segundo, será o fim do uso de misturadores, os mixers e protocolos de privacidade? A regra pode tornar extremamente arriscado o uso de ferramentas que aumentam a privacidade, como os mixers de criptomoedas. Se você sacar de corretora, passar por um mix e depois depositar em uma outra corretora, isso pode acender um alerta vermelho gigante no sistema de compliance e a sua conta pode ser bloqueada ou até investigada. Terceiro ponto, burocracia adicional. O processo de saque e depósito vai ficar mais lento e complexo. Se prepara para ter que fornecer mais documentos, assinar declarações e talvez até fazer vídeos de verificação para provar que a carteira de destino é realmente sua. Esta é sem dúvida a mudança mais controversa e a que mais se afasta do ethos original de privacidade e descentralização do Bitcoin. É o preço a ser pago pela integração total ao sistema financeiro tradicional. Ok, a gente já entendeu as regras, mas na prática, como isso mexe com o seu dinheiro e as suas estratégias? Vamos detalhar os impactos mais diretos. Primeiro, fim dos cartões de cripto como conhecemos. Esse é um impacto imediato e doloroso para muitos. Muitos de nós nos acostumamos a usar cartões de débito de empresas como Bybit, Nexo, Crypto.com ou até mesmo a MetaMask Card para usar nossas criptos no dia a dia. Era a ponte perfeita entre o mundo digital e o mundo real. Como a gente viu, a Resolução 521 exige que qualquer empresa que emita cartões para brasileiros tenha licença para operar aqui. Isso significa que a maioria esmagadora desses cartões emitidos por empresas sediadas em paraísos fiscais, na Europa ou na Ásia, se tornarão inutilizáveis no Brasil a partir de novembro de 2026. A menos que essas empresas decidam investir dezenas de milhões de reais para se estabelecerem aqui, o que é altamente improvável para a maioria. Quais cartões estão em risco? Praticamente todos que não são de uma empresa com forte presença e compromisso com o licenciamento no Brasil. Cast, Bybit, Nexo, Wirex, Crypto.com, MetaMask Card, todos entram na zona de alto risco. A Binance, por ser a maior do mundo e ter uma operação gigante no Brasil, está em uma posição melhor. Ela tem o capital e o incentivo para buscar a licença. Portanto, o cartão da Binance tem uma chance maior de sobreviver, mas ainda depende da aprovação do BC. É um risco médio. O que fazer? Se você depende desses cartões, comece a procurar alternativas. O futuro provavelmente vai ser dominado por cartões emitidos por SPSAVs licenciadas no Brasil ou pelos próprios bancos brasileiros que entrarem no jogo. Segunda coisa, o futuro incerto das stablecoins e a questão do IOF. As stablecoins, o SDP e o SDC, são a espinha dorsal de muitas operações no mercado cripto. A nova regra as coloca diretamente sob a alçada do mercado de câmbio. Proibição de stablecoins algorítmicas. O BC proibiu explicitamente o uso de stablecoins cujo lastro é mantido por algoritmos. É um recado direto a projetos como o Terra Luna, que implodiu e causou um prejuízo bilionário. Isso é positivo para a segurança, pois força o uso de stablecoins com lastro real em dólar, como o SDC e o SDT, que são, em teoria, mais seguras. A sombra do IOF. A pergunta que não quer calar. Vai ter IOF na compra de dólar cripto? O diretor do BC, o Gilneu Vivan, disse que a competência para criar impostos é da Receita Federal e que a regra do BC não cria, por si só, um novo tributo. E este é um mas gigantesco. Ao classificar a operação como câmbio, o BC criou um mecanismo e a justificativa legal para que a Receita, no futuro, possa decidir aplicar o IOF. É uma espada sobre a nossa cabeça. Por enquanto, não há cobrança, mas o risco aumentou consideravelmente. Terceiro, proibição de produtos e estratégias. Se você é um trader mais arrojado, algumas portas vão se fechar. Fim dos empréstimos com colateral em cripto. A resolução 520 proíbe as SPSAVs de concederem crédito. Aquela prática de deixar seus bitcoins como garantia para pegar um empréstimo em reais diretamente na corretora não vai ser mais permitida. Restrições à alavancagem. Operações alavancadas, onde você opera com mais dinheiro do que tem, também vão sofrer restrições, especialmente aquelas onde a corretora usava capital próprio para financiar a operação. Essas são medidas prudenciais para diminuir o risco do sistema. O BC não quer que as corretoras se transformem em cassinos de alto risco. E se esse guia completo está clareando as coisas para você, dê um like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a entender que este é um conteúdo relevante e o recomenda para mais pessoas que precisam dessa informação. Depois de todo esse tsunami de informações,
A pergunta que fica é: essa regulamentação é boa ou é ruim? A resposta honesta é: depende do seu ponto de vista. Vamos analisar os dois lados da moeda. Segurança contra quebras, a regra anti-FTX. A segregação patrimonial é, sem dúvidas, a maior vitória para o investidor comum. Saber que seus fundos estão separados do caixa da corretora e protegidos em caso de falência traz uma tranquilidade que não existia antes. Diminuição de golpes e pirâmides. Com a obrigatoriedade de licença, identificação e reporte, fica muito mais difícil para golpistas criarem corretoras fantasmas ou usarem o sistema para lavar dinheiro de pirâmides financeiras. O cerco se fecha para os criminosos. Maturidade e atração de capital institucional. O mercado regulado é um pré-requisito para a entrada de grandes investidores institucionais. Fundos de pensão, grandes bancos, gestores de ativos. A regulamentação, apesar de dura, legitima o mercado cripto no Brasil, o que pode trazer mais liquidez, estabilidade e novos produtos no longo prazo. Clareza regulatória. Apesar das regras duras, agora pelo menos sabemos quais são as regras. A incerteza jurídica era um grande problema e ter um caminho claro, mesmo que estreito, é melhor do que não ter caminho nenhum. Perda de privacidade financeira. Este é o custo mais alto. A essência do Bitcoin e de muitas criptomoedas nasceu de um desejo por um sistema financeiro mais privado e fora do controle estatal. A nova regra vai na direção diametralmente oposta, colocando um grande olho do governo sobre as transações. Consolidação e menos concorrência. A barreira de entrada bilionária vai inevitavelmente levar a um mercado com menos players. Menos concorrência pode significar taxas mais altas e menos inovação no futuro. Mais burocracia e fricção. A simplicidade de abrir uma conta e começar a operar ou de sacar para sua carteira vai diminuir. Espere mais formulários, mais verificações e processos mais lentos. Risco de novos impostos. A porta para o IOF sobre stablecoins foi aberta. É um risco fiscal que não pode ser ignorado. Em resumo, a gente está trocando liberdade e privacidade por segurança e integração ao sistema tradicional. É um trade-off clássico. Para o investidor que busca apenas uma nova classe de ativos para diversificar a carteira e valoriza segurança acima de tudo, a mudança pode ser positiva. Para o entusiasta libertário que via nas criptomoedas uma alternativa ao sistema financeiro estatal, a mudança é com certeza uma grande derrota. Chegamos ao fim do nosso guia. Vimos que o Banco Central não está para brincadeira. Ele está trazendo o mercado cripto para dentro de sua esfera de controle de forma definitiva, com regras que se assemelham muito ao sistema bancário tradicional. Para finalizar, vamos recapitular o cronograma para você se organizar. Agora, até fevereiro de 2026, é o período de calmaria, antes da tempestade. As regras já foram publicadas e as empresas estão correndo para se adaptar. 2 de fevereiro de 2026, as resoluções entram em vigor. É o dia 1 da nova era. 4 de maio de 2026, as corretoras licenciadas começam a ser obrigadas a enviar os relatórios mensais ao Banco Central, incluindo as informações sobre as transações de e para carteiras de autocustódia. Novembro de 2026, prazo final para as empresas que já atuam no Brasil obterem a licença. Após essa data, quem não tiver o alvará do BC vai ter que fechar as portas para os brasileiros. Dezembro de 2026. Se a sua corretora não conseguir a licença, você vai ter um prazo de 30 dias para transferir seus ativos para uma instituição autorizada. O recado é claro, o Velho Oeste já era. A cidade planejada está sendo construída e as regras são rígidas. Cabe a cada um de nós, como investidores, entender essas regras, adaptar nossas estratégias e decidir como que a gente vai navegar nesse novo cenário. A segurança aumentou, mas a liberdade e a privacidade diminuíram. Eu espero sinceramente que esse guia tenha sido útil para você. Nosso objetivo aqui é te dar conhecimento necessário para que você tome as melhores decisões para o seu dia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, a única coisa que eu te peço em troca é que você clique no botão de curtir, se inscreve no canal para não perder nossas próximas análises e, mais importante, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo que também investe em cripto. A informação de qualidade é nossa melhor ferramenta nesse novo mercado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Deixe suas dúvidas e sua opinião nos comentários abaixo. Eu leio e respondo o máximo que consigo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.